Bom dia, vamos dar início à nossa lição. A nossa lição de hoje é a número 7 e tem como tema Deus ouve. Está baseada no capítulo 37 de Isaías e os versículos 14 a 20 e os versículos 30 a 35, ainda deste capítulo 37. A nossa lição vem na sequência da mensagem que Isaías revela uma série de discursos, de julgamentos contra muitas nações. Nesta revelação, já vimos que Deus reina, que Deus controla o poder das nações, Deus salva, Deus protege e hoje Deus ouve. Vamos então fazer a leitura dos primeiros versículos de 14 a 20. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Este texto que acabamos de ler é rico em lição para nós. Certamente que não vamos ter um Senaqueribe a ameaçar as nossas vidas, como é aqui o caso de Ezequias, mas há situações desagradáveis que vêm num tempo ou um outro às nossas vidas e que nós temos que saber como estar perante essas situações confiando em Deus. Ezequias recebeu aqui as cartas dos mensageiros. O contexto desta situação está nos versículos anteriores ao 14, mas o 14 diz que ele recebeu essas cartas. E essas cartas eram mensagens ameaçadoras da parte de Senaqueribe, Senaqueribe orgulhosamente dizendo que tinha destruído todas as outras nações e que os seus deuses não puderam valer e que iria fazer o mesmo com Jerusalém. E era mesmo com a intenção de desanimar o povo de Jerusalém e de atemorizar o seu rei Ezequias. Mas Ezequias, perante essa situação, ele toma a atitude correta. Nós vemos no versículo 14 e depois no versículo 15 também, diz que ele leu as cartas, ele tomou essa informação e ele foi à casa do Senhor e ele orou ao Senhor. Nós vemos que às vezes até Ezequias se calhar nem sabia o que é que ia falar, porque a situação era grave. Mas ele foi até ao Senhor. Às vezes também nós não sabemos o que pedir, não sei o que pedir, não sei o que fazer, mas a atitude é ir até ao Senhor. E depois o coração vai se abrindo e Deus vai se revelando a nós. Porque a oração tem este efeito. A oração não é para nós informarmos Deus da situação. O rei Ezequias não foi ao templo para informar Deus de que Senaqueribe tinha feito aquilo às outras nações e que ameaçava fazer a Jerusalém também. Ezequias foi ao templo para abrir o seu coração ao Senhor. E ele, ao abrir o seu coração ao Senhor, há tempo para ele raciocinar corretamente, com inteligência, há tempo para ele exaltar a Deus e há tempo para ele reconhecer a sua fragilidade. E então nós vemos que no versículo 18 e no versículo 19 Ezequias diz: é verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram e fizeram todas essas coisas. Portanto, a situação era violenta, a situação era grave. Mas ele diz: agora Deus, inclina os teus ouvidos, porque tudo isso aconteceu porque eles não tinham um Deus, não eram deuses. Mas tu, Deus, livra-me, tu és o Senhor, tu és o Criador, tu és o Deus vivo, livra-nos. E a principal preocupação também aqui de Ezequias não era só do livramento do povo e o seu próprio livramento, mas era também para que o nome de Deus fosse glorificado.
Bom, e agora vamos então para a última parte, para os outros versículos que fazem parte da nossa lição, do versículo 30 ao 35. E eu vou passar a ler. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano se semeai e segai, plantai vinhas e comei os frutos delas, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela frecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo David. Então continuamos no mesmo contexto. Após essa atitude perante a situação grave, Ezequias teve a atitude de ir até Deus, de orar. Deus manda Isaías, na qualidade de profeta, dizer a sua resposta ao pedido de Ezequias. Nos versículos de 21 a 29, dá os pormenores do que Deus fala. E nos versículos 30, que são o texto da nossa lição, 30 a 35, nós vemos que Deus promete que libertar Jerusalém, portanto Senaqueribe não, e os planos de Senaqueribe iriam ser falhados, não, eles pela porta que entrar iam sair, sem nada poder fazer contra o povo de Jerusalém. Ele também dá um sinal, ele faz uma promessa. Ele prometeu então a Isaías que, além de libertar Jerusalém, ele ia também restaurar Judá. Ele fala até no espaço de 2 anos, em que a terra depois iria começar a produzir, eles iam começar a plantar e iam começar a recolher os frutos, portanto, a restauração completa. E Deus ainda diz isso. Deus diz que tudo isso que ele faz é por amor ao seu nome. Aquele povo havia zombado do nome de Deus. E então, por amor ao seu nome, por zelo ao seu nome, ele faz com que aquele povo não concretize os seus planos e de destruir Jerusalém. E também, pela promessa, nós podemos ver a fidelidade de Deus. Portanto, a promessa que ele havia prometido a Davi. E ele diz que iria salvar Jerusalém para cumprir a sua promessa a Davi, que iria estabelecer o seu trono para sempre. E esta promessa, aqui feita a Ezequias, nós sabemos que se cumpre na obra do Senhor Jesus Cristo. Ainda dentro desse contexto, e mesmo para finalizar, eu gostaria que nós ficássemos com um versículo, que não é um pensamento, é uma certeza, é uma confiança, que Paulo fala em Romanos 8, o versículo 31, e diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E estou certo, no versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos pode separar do amor de Deus. Isso é uma confiança, é uma âncora para as nossas vidas.